Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar a respeito da graça barata e a graça preciosa. Comentei com vocês há uns dias atrás. Vamos lá? Os conceitos de graça barata e graça preciosa nós lemos no texto Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. E eu quero chamar a atenção de vocês agora para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, os versículos 18 a 20. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Diz-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de Jesus fazer um chamado e desses homens seguir ao chamado de Jesus. Isso nós vamos chamar aqui de discipulado. Quando nós falamos de discipulado, muitas vezes nós pensamos naquele cursinho que a gente faz com pessoas novas convertidas, ou daquele acompanhamento que nós damos para as pessoas que estão chegando à igreja para que elas possam se adaptar, conhecer as doutrinas. O conceito de discipulado que Bonhoeffer traz em seu livro, ele é muito mais abrangente. Ele fala da nossa vida cotidiana com Cristo Jesus e da maneira como nós aplicamos os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. E aí ele introduz o seu texto falando a respeito de um conceito que ele chama de graça barata, que ele vai colocar em oposição àquilo que ele considera graça preciosa. A principal diferença entre elas está no fato de assumir Cristo como um mestre e de colocar-se na posição de um discípulo. Vamos começar falando então da graça barata? A graça barata é aquela que nós podemos identificar hoje como hipergraça. É aquela graça para a qual não há limites. Não há limites porque ela não tem preço, ela não tem custo, ela serve de um consolo barato. Ela tem fins terapêuticos de melhorar o nosso bem-estar conosco mesmo. Ah, mas então a graça de Deus tem limites? A palavra nos diz que a graça de Deus ela é superabundante. Mas ela é superabundante em relação ao quê? Comparada ao pecado. Porque nos diz que o pecado abundou. E a graça ela superabundou. Porque ela é suficiente para ir além da grandeza do pecado e se tornar maior que ele. Mas a abundância da graça, ela vem para perdoar aquele pecado do qual nos arrependemos. Sobre isso você pode ver o nosso vídeo que fala a conversão é voltar-se para Deus. Vamos lá. O conceito de graça barata, ele se estabelece na segurança de que a fatura foi paga. Se a fatura foi paga, então podemos obter tudo o que quisermos de Deus, de Cristo Jesus, gratuitamente. Podemos confiar no seu perdão antecipado para que possamos viver uma vida de pecado? Na graça barata, o mundo ele encontra cobertura para pecados, para os seus desejos e coisas das quais não é necessário arrepender-se. Não há libertação porque não existe consciência de algo de que se precisa libertar. Em vez, então, de se justificar um pecador, porque a justificação ela vem pela fé, e a fé mediante o arrependimento, a confissão, ela justifica, então, o mundo e o pecado.
E tudo passa a ser abraçado por essa graça. Já não é mais o pecador extraído do mundo e da condição de pecado, mas é o pecador abraçado no mundo e na condição de pecado. Isso pode se fortalecer muito quando nós queremos estar sossegados na ideia de que nada fazemos em prol da nossa salvação. De fato, a obra de salvação é uma obra exclusivamente divina. A palavra nos diz, o apóstolo Paulo ele escreve no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 8, que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A nossa fé é um dom de Deus. Cristo ele é o autor e consumador da fé. Porque qual é o ser humano que poderia ter realizado o plano da salvação? Mas quando nós nos consolamos com a graça barata, nós podemos então viver como os demais homens do mundo. Nós vivemos sob os efeitos do pecado com o pretexto de que na santificação estaríamos fazendo um agravo à graça de Deus. Em nome da graça barata, nós dizemos: quem sou eu para fazer algo de bom para Deus? E nos esquecemos que na sequência do capítulo 2 de Efésios, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fala que somos feituras de Deus, preparados, destinados para aquelas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. A graça barata é aquela graça que ela traz perdão sem arrependimento, um batismo sem discipulado, e discipulado no sentido de tornar-se um seguidor de Cristo. E seguir a Cristo, ele diz, é fazer aquilo que Ele nos manda fazer, viver da forma como Ele nos diz para vivermos. É uma comunhão sem confissão. A graça barata justifica o pecado em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende. Não é perdão que se separa do pecado. A graça barata é graça que nós outorgamos a nós mesmos. É a pregação de um perdão sem arrependimento do pecador. É um batismo sem disciplina. É comunhão sem confissão de pecados. É absolvição sem o arrependimento pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, sem cruz, sem Cristo Jesus vivo e encarnado. O que o autor nos propõe é que o perigo que nós podemos correr de separarmos a graça da pessoa de Cristo, de termos fé na fé, de nós nos abraçarmos a nossa própria ideia de redenção e de salvação e focarmos tanto nesse ponto do que Cristo falou, ao ponto de nos esquecermos do próprio Cristo, da sua obra, do seu ministério, das suas palavras, do seu mandamento e da sua vontade. Vamos falar então sobre a graça preciosa. A graça preciosa é aquela que ele chama de pérola preciosa buscada por um mercador. É aquela que ele compara com o tesouro escondido pelo qual se vende tudo o que tem. A graça preciosa é aquela pela qual nós estamos dispostos a lançar fora o olho que nos escandaliza. Veja o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 18.
versículo de número 8 e 9, Jesus dizendo: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo e aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Sabemos que Jesus não está falando aqui de mutilação, porque não existe meio de os nossos pés ou as nossas mãos nos fazer pecar. Ele já nos disse na sua palavra que aquilo que contamina o homem são as coisas que saem do seu coração, o ódio, o adultério, as mentiras, os homicídios. Jesus está falando aqui de tirarmos o mal pela raiz e de estarmos dispostos a renunciar àquilo que nos leva a uma vida de pecado. Isso é reconhecer a preciosidade da graça. E isso é deixar a rede e seguir. Quando Jesus encontra aqueles homens pescadores e ele diz: vinde após mim, e aqueles homens, deixando a rede, seguem-o. Eles estão vivendo esse instante onde fé e obediência estão unidos de uma forma em que apenas o obediente pode crer. E apenas o crente pode obedecer. E isso é estar em um movimento. Porque a graça é Deus em movimento na direção do ser humano. E esse movimento ele precisa ser respondido, correspondido por nós. Ela é preciosa por ser gratuita. Ela é gratuita porque custou muito caro. Veja o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, e versículo de número 20. Ele diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É possível nós termos um reconhecimento de que essa graça ela é preciosa porque ela é um chamado para dentro do reino, e o reino dos céus, o reino de Deus. É possível reconhecermos que ela é preciosa porque ela é uma porta a qual nós batemos e Deus abre a nós. Que ela é uma dádiva que pedimos e Deus nos dá. Entendemos que é um chamado de Cristo. Entende que esse chamado ele é misericordioso? E por que ele é tão precioso? Porque é um chamado de Cristo, do Filho de Deus encarnado. Não é um convite meu a você. Mas quando nós reconhecemos de onde parte isso, nós podemos entender que ela é tão preciosa porque ela está nos sujeitando ao jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Vamos ver algumas definições da graça que nós encontramos nas obras de Armínio. Primeiro ele diz: a graça é uma afeição gratuita de Deus pelo homem, através da qual em amor ele vai em direção ao pecador e lhe oferece seu Filho. Através de seu Filho ele justifica o pecador em Cristo Jesus. Através da justificação em Cristo Jesus ele nos adota como filho.
Segunda coisa que essa graça de Deus pode ser definida é uma infusão dos dons do Espírito no entendimento, na vontade, nos desejos humanos. E assim, essa graça, ela transforma nossas inclinações referentes à fé, à esperança e ao amor. E isso nos capacita a andar no nosso discipulado com Cristo Jesus. Terceira coisa que essa graça de Deus é uma assistência constante que Deus nos dá através do seu Espírito Santo e através da sua palavra para que nós possamos nos manter a nossa fé viva e a nossa comunhão na presença de Deus por todos os dias da nossa vida. Assim, então, nós podemos ver que é a graça preciosa de Deus que dá início, que dá continuidade e que consuma a nossa salvação. Ela pode ser resistida. Jesus, lá no Apocalipse, ele fala no capítulo 3, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Entende que o chamado de Cristo, ele é gracioso? Quando você compreender essa preciosidade, você abre a sua porta. E ele diz, eu entrarei e cearei com ele. E quando Cristo entra para cear, ele lava-nos. Assim como ele amou e lavou os pés dos seus discípulos. Quando Cristo entra para cear, ele provê o pão que nós necessitamos. Ele provê o alimento para a nossa alma. Ele provê a cura para o nosso corpo, para o nosso espírito, para as nossas emoções. Através da graça é que Deus dá auxílio aos homens, para que nós possamos ouvi-lo e encontrá-lo. O auxílio de Deus, ele está presente no mundo como um todo. Porque Deus está presente em todos os instantes, em todos os lugares. Nós é que precisamos perceber que ele está disposto e disponível através de inúmeros métodos, seja secretos, seja manifestos. Nós podemos contemplar Cristo Jesus, que é caminho, verdade e vida, agindo em nosso ser. Se nós rejeitarmos esse auxílio, podemos ter certeza, isso será atribuído à nossa negligência. Mas se você recebeu esse auxílio de Deus, se você está disposto a receber esse auxílio de Deus, ele está disponível para você agora, aí onde você está. E isso não é mérito, isso não é realização sua, nem minha, nem de denominação, nem de líder algum. Isso é a graça de Deus redimindo a sua vida. A graça preciosa é um tesouro escondido no campo, pelo qual um ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual um ser humano arranca o olho que o faz pecar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e segue. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida do ser humano. É graça, pois só assim dá vida ao ser humano. Ela chega até nós como um gracioso chamado ao discipulado de Jesus,
como uma mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado. Um, dois, três.